Shalom, shalom, graça e paz. Como é que vocês estão? Você aqui no TikTok, você no Instagram. Nós vamos fazer aquele devocional que nós marcamos entre 7h30 e 8 horas. Já são 8, mais de 8 horas, quase 9. Mas nós vamos cumprir o devocional que nós propomos em fazer, ok? O livro é aquele mesmo. Este aqui, ó, Café com Deus Pai, onde para cada dia do ano tem uma meditação. E a de hoje, no dia 7 de abril, tem uma meditação muito bacana, que quando eu estava lendo aqui eu pude imaginar algumas questões que a gente pode tirar de lição aqui dentro dessa leitura do devocional. O texto em apreço está em João, capítulo 4, verso número 7. Diz assim: Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me um pouco de água. Todos nós já conhecemos essa história, a história da mulher samaritana, em que Jesus para no poço, o poço de Jacó, e seus discípulos vão até a vila mais próxima procurar algo, comprar algo para que eles pudessem se alimentar. E Jesus fica só. Ele fica só naquele lugar. E no momento em que ele está só, aparece a mulher samaritana, e a própria Bíblia diz que os judeus não se davam com os samaritanos. Eles tinham rivalidades. A rivalidade dele começava pela religião. Uma história muito antiga que não cabe agora uma explicação, porque o devocional é algo rápido. Mas o texto em apreço, o autor aqui do livro, pastor Júnior, ele diz assim: aquela samaritana estava completamente fechada para qualquer coisa vinda de um homem, ainda mais de um judeu. Ou seja, ela passou por tantos problemas, tantas dificuldades na vida, e o texto a seguir vai dizer que, quando Jesus pergunta para ela assim, vai e traga o seu marido, e ela fala assim, olha, eu não tenho um marido, eu não tenho um esposo. E Jesus revela para ela assim, olha, disseste bem, porque já teve 5, o que você tem hoje não é seu. Então nós vemos uma mulher aqui cheia de problemas emocionais, cheia de problemas com a sociedade, porque o horário que ela vai buscar água é um horário que não tem ninguém, porque se ela fosse no horário comum, onde todas as mulheres iam para buscar a água, certamente ela seria servida de chacota, ou de comentário, de fofoca. Então ela também se vê excluída do núcleo de sociedade, ok? Quantas pessoas não se vê na mesma situação ou no mesmo problema? Não importa qual seja o momento que te levou a cometer o erro, o momento que te levou a deslizar, a cair. O importante aqui no texto não era a condição daquela mulher, mas quem podia mudar a condição dela. Às vezes as pessoas estão focadas tanto no quesito problema da vida, e a gente tem falado nas últimas lives a respeito disso, nosso foco está no problema, nosso foco está na doença, nosso foco está na situação, no que estão falando, no disse-me-disse, e nos esquecemos de quem está sentado à beira do poço. É o nosso Jesus. Às vezes nós não conseguimos reconhecer que o Mestre continua sentado à beira do poço, aguardando e esperando o momento de nós nos aproximarmos, para que Ele possa dar a nós uma palavra que sirva de guia, de solução para a nossa vida, para o nosso problema. Jesus tinha ali a resposta para o problema daquela mulher, para a situação daquela mulher, e Ele podia mudar a situação dela. O autor ainda vai dizendo assim, olha, Jesus sabia muito bem da situação dela, sabia dos problemas emocionais dela, sabia como ela estava vivendo. E quem melhor que o nosso Deus para nos conhecer o nosso coração, saber o que se passa na nossa vida, o que se passa na nossa mente? Quem melhor do que o nosso Jesus para nos entender, para nos compreender? A Bíblia diz que quando Jesus começa a chamar os seus discípulos, uma das pessoas a quem ele chama é Natanael. Porque um dos seus discípulos vai até Natanael e fala para ele assim, olha, vem, eu encontrei um homem
que é tão maravilhoso, eu acredito ser o Messias, e aí a Bíblia vai dizendo que quando Natanael se aproxima de Jesus, Jesus diz assim: eu vi você sentado debaixo da figueira. O texto mostra para nós que Jesus conhece cada íntimo da sua alma. O que é obscuro escondido para você, o que é segredo na sua vida, até mesmo para você, Ele o conhece, Ele sabe muito bem. E nosso Jesus está aqui neste momento com esta mulher no texto, conhecendo a sua história, conhecendo a sua situação, mesmo ela não sabendo quem era Ele. E olha só o que o autor do livro vai dizendo assim: se ele chegasse ensinando, ela iria se fechar e ainda mais não iria permitir ser ministrada por ele. Sabe qual é a razão de não sermos ministrados muitas vezes por uma palavra? Sabe qual é a razão de muitas vezes nós rejeitarmos uma palavra, um ensinamento? É porque nós achamos que estamos sendo atacados por quem está de prontidão a nos ensinar, a nos orientar. Então, automaticamente, o ser humano tem esse bloqueio. Porque quando alguém vem com uma palavra de direcionamento que vai de encontro ou contrário do que a pessoa está vivendo, ela tem a tendência de se fechar como uma espécie de proteção, autoproteção. E não aceitar aquela palavra, porque aquela palavra vem ferir o que está sendo feito, ou o que está sendo imaginado, ou o que está sendo realizado. O confronto. O ser humano, ele não é adepto a um confronto moral ou espiritual contra si próprio. O ser humano gosta de confrontar e enfrentar os outros, mas não gosta de ser confrontado ou enfrentar suas próprias razões ou seus próprios porquês. Se Jesus chegasse direto em cima da ferida ou do problema, ou ministrando sobre aquela mulher, ele teria dificuldades de alcançar o coração dela. Mas veja que maravilha. Jesus vem com sutileza. Jesus vem com aquilo que o ser humano necessita. Água. E se você olha, eu estou com sede. Já parou para pensar que o mestre precisa de um argumento, ou ele ajeita um argumento, ou ele promove argumentos na vida do ser humano para alcançar? Pois é. Já parou para pensar que a situação que você tem vivido hoje talvez seja proposital para que ele se achegue, se aproxime de uma forma específica a você? Você tem um problema, tem uma situação, você precisa de Jesus, você precisa de uma palavra, você precisa de um direcionamento. E ele está perto, próximo, sentado à beira de um poço, pronto a dar a você uma água, que ele mesmo diz àquela mulher: se soubesse quem é que está te pedindo água, você me pediria, e eu lhe daria água da vida e jamais voltaria a ter sede. Jesus está se encontrando com pessoas na beira do poço, simplesmente para trazer e saciar o que a alma necessita. O autor vai mais além quando ele diz assim: olha, ela morava na cidade, tinha domínio da região e do poço, era possuidora do cântaro de água, e no entanto Jesus não tinha nada a não ser apenas a sede. Jesus precisava entrar naquela aldeia. Jesus precisava pregar aos samaritanos. Mas Jesus também sabia que seria rejeitado. Primeiro porque era judeu. E os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Então ele precisava de um coração, de um cântaro. Jesus enxerga você nesta hora como um coração semelhante a um cântaro. O que é um cântaro? Era o recipiente, um vaso, em que ela retirava água para poder transportar até a sua casa. Jesus quer usar o seu coração como um cântaro
para transportar água viva para as pessoas que estão ao seu redor, para as pessoas que estão convivendo com você, para as pessoas que fazem parte da sua sociedade, do seu convívio. Chegou a hora de eu e você sermos o cântaro usado por Jesus, levarmos a água viva para os que necessitam, para aqueles que precisam. Quando Jesus se revela àquela mulher, e ela então consegue compreender que o que ela precisava não era simplesmente da água física, mas de uma água espiritual, o coração dela se abre. E ela passa a ter uma dedicação tão forte pela palavra que ela recebe, que ela vai até a aldeia e traz pessoas para ouvir o que ela ouviu. Ah, mas pastor, faz muito tempo que o meu coração está fechado, faz muito tempo que eu não consigo levar algo para alguém ou ministrar para alguém. Chegou a hora de você deixar Jesus encher o seu cântaro com água viva. Que tal fazer isso agora? Que tal deixar Jesus agir na sua vida de tal forma que você seja um instrumento nas mãos do Eterno? Aquela mulher, de uma condição de pecadora, foi transformada de tal forma que ela foi uma verdadeira evangelista, capaz de trazer todo aquele povo até Jesus. Parou para pensar no que Jesus pode fazer através de você? Parou para pensar no que Ele quer fazer através de você? Já parou para imaginar que você não está simplesmente ao acaso, esquecido, por mais que tenha problemas, situações difíceis, como Jesus viu naquela mulher, seus problemas, dificuldades, seus problemas emocionais, uma mulher que já havia tido 5 maridos e o que ela tinha agora não era dela. O próprio mestre revela isso, mas isso não foi condicional para atribuir a ela uma condenação, isso não foi o motivo pelo qual fizesse ela se perder por completo. Não, havia algo dentro dela que Jesus conseguiu enxergar. Não são seus erros e pecados que vão fazer com que os olhos de Jesus não enxerguem o seu potencial. Você tem potência, você tem potencial, você pode alcançar e conquistar multidões para o reino de Deus. Seu tempo ainda não acabou, seu ministério ainda não acabou. Você ainda é força, você ainda é ferramenta nas mãos do Eterno, nas mãos do Altíssimo. E eu convido você, nesta manhã, orar comigo e pedir a Deus para que faça de você um cântaro cheio de água que salte para a vida eterna. Vamos orar? Poderoso e eterno Deus, eu oro por estes que estão ouvindo agora. Que cada coração se transforme num cântaro para ser cheio de uma água viva, para levar o Evangelho e conquistar pessoas. Assim como o Senhor fez com a mulher samaritana, eu ministro sobre a vida de cada um deles, para que se transformem nesse cântaro, cheio de uma água viva que traga libertação a todos. Eu os abençoo em nome de Jesus. Shalom e até a próxima.